poder de orar em secreto. A bênção de orar em secreto. Eu irei fazer uma pergunta a você. O que o povo cristão pode fazer em períodos de julgamentos eminentes da parte de Deus para mover o coração santo do Senhor? Deixe nos comentários, eu irei ler com muita alegria. Muito bem, paz do Senhor Jesus Cristo. Tem muitas pessoas chegando, obrigado pela presença. Eu sou o evangelista Israel. Escrito está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo também 6, e diz assim: Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto, e o seu Pai que vê o que você faz em secreto, lhe dará recompensas. Na era da internet, a velocidade das notícias chegam até nós e estamos vendo calamidades naturais numa escala como nunca houve antes. A gente fica em frente à TV ou qualquer outro aparelho nas mãos e assistindo às ondas marítimas gigantescas, furacões, incêndio, inundações secas. Penso na devastação que abalaram todo o mundo. Pelo tsunami, pelo furacão Katrina, por terremotos na Índia, no Paquistão, e algumas pessoas vivem o acontecido que citei anteriormente. Aqui no Brasil também teve muitas mudanças climáticas e abalos, deslizamentos de barragem e etc. Penso também no medo e no desespero causado por calamidade e muitas perdas produzido pelo homem. Eu estava no alto da montanha, olhando a cidade e com um radinho de pilha ligado, e ouvi o radialista falando sobre o acontecido em dia 11 de setembro de 2001. O conflito entre Israel e o Líbano, armas nucleares nas mãos de homens insanos, até os comentaristas mais céticos dizem que já estamos vendo o início da Terceira Guerra Mundial. Agora mesmo, muçulmanos em inúmeros países ameaçam destruir o cristianismo. Eu li a respeito de 2 jovens muçulmanos dizendo numa entrevista em uma rádio: a nossa religião não é como o cristianismo, não viramos a outra face, decapitamos a cabeça do outro. Eles se referem ao texto dito por Jesus Cristo no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos 29, que diz assim: se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Eu lhe pergunto aqui, em particular, em tempos difíceis como esse, a igreja estaria sem poder para fazer algo? Devemos ficar sentado e esperar que Cristo volte? Qual é a recomendação então? Se somos chamados a tomar ação drásticas de algum tipo, quando em torno de nós o mundo inteiro treme e o coração dos homens entra em falência por causa do medo, somos chamados para erguer armas espirituais e sair guerreando contra o adversário, o inimigo de Deus. Pois a luta não é contra a carne, mas contra os poderes das trevas. Por todo o globo, sim, o globo terrestre, há uma sensação de que é inútil tentar resolver os problemas que se amontoam. Muitos sentem que o mundo atingiu o zenite da desesperança. O alcoolismo cada vez mais aumenta no mundo e alguém alcoolizado pega o volante do carro e bate em outro, causando danos. Os mais jovens do que nunca entram numa bebedeira. A farra mortal segue frenética. Vejo uma tendência igualmente perturbadora na igreja, à medida que os cristãos se voltam para o materialismo, para pregações do financeiro, a loucura do oba-oba. A mensagem que suas vidas pregam é: acabou a esperança, e olham para o alto e diz: Deus desistiu? Se não pregarmos o evangelho de Jesus Cristo, vemos tudo isso realmente ladeira abaixo se indo. Somente Jesus Cristo para nos resgatar, para acalmar, levar-nos a uma esperança de vida abundante e eterna. Então, diga-me, qual seria o papel do povo de Deus em tempos negros, em tempos sombrios? Não é ficar brigando por poderes dentro da congregação. Não feche os olhos, pois eu te convido, pelos olhos da fé, ver os seguidores de Cristo cambaleando e muitos deles escondidos nas trincheiras depois de uma longa batalha. Então, não feche seus olhos, pois muitos estão desistindo.
da batalha. Levante-se, ore por eles, para que não venham cair um após o outro com o resto do mundo, pegar à força uma fatia do bolo que o confeiteiro do mal traz a eles, pois eles seguem famintos. O alimento do diabo nunca os satisfaz. Não, eu disse nunca. Veja que o profeta Joel, sim, ele mesmo, o profeta Joel, viu um dia semelhante se aproximando de Israel. Um dia de sombra, um dia de morte e escuridão. Segundo Joel, o dia de escuridão que estava se aproximando sobre o povo de Israel seria um dia como nunca houve na história. O profeta diz o seguinte: está chegando o dia do Senhor, em que o Todo-Poderoso vai trazer destruição. Será um dia de terror. Joel capítulo 1, versículo 15. Então, qual foi o conselho do profeta Joel para o povo de Israel naquela hora terrível, naquele dia sombrio? Ele trouxe o seguinte, a palavra do Senhor. O Senhor Deus diz: mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando. Joel capítulo 2, versículo 12. Em sinal de arrependimento, não rasguem as roupas, mas sim o coração. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso, é misericordioso, é paciente, é muito amoroso e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Joel capítulo 2, versículo 13. E para finalizar, o profeta Joel diz o seguinte: talvez o Senhor nosso Deus mude de ideia e abençoe seu povo, dando-lhe boas colheitas, então vocês poderão apresentar a Deus oferta de alimentos de vinho. Joel capítulo 2, versículo 14. Lendo essa passagem, o que me atinge muito são duas palavras. O profeta Joel diz: agora mesmo. Ele não diz amanhã ou talvez no final do ano, ele diz agora mesmo. Sabe, irmãos, em meio à tremenda escuridão que caiu sobre Israel, Deus apela ao seu povo. O Senhor diz: agora mesmo, na hora da minha vingança, quando vocês me puserem para fora da sociedade, quando a misericórdia parecer impossível, quando a humanidade zomba das minhas advertências, quando o medo e as trevas cobrem a terra, agora mesmo eu insisto para que vocês voltem para mim. Sou tardio em irar-me, sou conhecido por reter a minha justiça, como fiz com Josias. O meu povo pode orar e propiciar a minha misericórdia, mas o mundo não chegará ao arrependimento caso vocês disserem que não há misericórdia. Você está vendo a mensagem de Deus para nós? Você está ouvindo? Como o povo dele podemos suplicar sim em oração e ele nos ouvirá? Costumo eu dizer que Deus pode estar em silêncio, mas não nos calou. Então vamos para os portões celestiais bater por misericórdia, pedir. Podemos, irmãos, propiciá-lo e saber que ele ouvirá as nossas orações sinceras, os nossos arrependimentos sinceros e eficaz e fervente dos seus santos, pois o Pai Celestial jamais está longe de uma oração no secreto. Tem uma palavra de aviso, sim, a Igreja de Cristo, pois nesse momento precisamos tomar cuidado. Satanás vem especificamente a essa hora de trevas, quando há um desastre nuclear se formando sobre a terra, quando a impiedade ruge e aterroriza as nações, quando os perversos saem e fazem o trabalho do diabo. O diabo sabe que estamos vulneráveis se não estamos firmados na palavra genuína do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho Santo de Deus. E lança, claro, mentiras em nossa época. Ande um pouco nas redes sociais e veja se está levantando os falsos profetas, os falsos crentes, os falsos pastores, com apostasia em mão, uma falsa luz. Muitos dizem: por que orar? Por que ler a Bíblia? Ela precisa ser atualizada aos nossos gostos. Eles dizem: mas que tipo de bem você pode fazer? Por que tentar evangelizar um perverso quando ele quer matar você? Não dá para mudar nada. E eles dizem: é melhor você desistir desse mundo saturado pelo pecado. Não vai adiantar orar por um derramamento do Espírito. Cadê o avivamento? E eles continuam a se perguntar: cadê o avivamento prometido? Todo esse seu arrependimento se torna inútil? Eu, particularmente, evangelista Israel, te recomendo a fechar os ouvidos para as vozes do diabo e ouvir a voz do bom pastor, pois o profeta Joel diz: mas Deus vem a nós com essa palavra, palavras de que há esperança e misericórdia. Agora mesmo sou de grande bondade
tardio em me irar. Agora é a hora de você voltar para mim em oração. Eu posso retirar o meu julgamento a você mesmo e trazer bênção. Ou seja, agora mesmo, olhem para o dia de assassinos extremistas contra os seguidores de Jesus Cristo. Quando o nosso país perdeu o rumo moral, o que era certo se torna errado e vice-versa. Quando os tribunais jurídicos estão banindo Deus para fora da sociedade, das questões, quando o medo prende o mundo inteiro, é hora de se voltar para o Senhor em oração. Mesmo que a sua condenação esteja chegando por todos os lados, ele anda pela sala com taça de ira e vai derramando. O Espírito Santo ainda busca trazer para si a humanidade, chamando até o último minuto do dia do julgamento final. Pois todo olho verá a volta do Filho Santo de Deus e levará consigo os salvos para a sua santa glória. Então, são inúmeras perguntas. Para o que exatamente devemos orar em dias como os nossos momentos atuais? O profeta Joel passa a receita ao povo de Israel e essa receita serve para nós. Naquele dia de amarguras e trevas, ele diz: toquem as trombetas no Monte Sião, anuncie um dia santo de jejum, convoque o povo para se reunir no templo. Joel capítulo 2, versículo 15. Reúnam todo o povo e mandem que ele se purifique, que venham todos os velhos e crianças e até as criancinhas de peito, que os recém-casados saiam de casa e venham ao templo também. Joel capítulo 2, versículo 16. E vocês, sacerdotes que no pátio do templo do Senhor servem o Deus eterno, chorem e façam estas orações. O Deus não castigue o teu povo, não nos humilhe diante dos outros povos, para que eles não caçoem de nós e pergunte: onde está o Deus de vocês? Joel capítulo 2, versículo 17. Veja um chamado para a igreja de Cristo. Não fique desencorajado, nem se entregue ao desespero. Não se turbe o vosso coração. Você não deve acreditar nas mentiras colocadas pelo diabo, de que não há esperança para o despertamento espiritual. Pelo contrário, de acordo com Joel, o clamor do povo deve ser: Senhor, pare a repreensão em teu nome. Não deixe que a tua igreja seja mais uma vez zombada. Faça com que os ímpios parem de nos governar com arrogância, de nos provocar e perguntar: onde está o teu Deus? A gente pode pensar o que Deus promete. Aqui é só uma possibilidade. Ele diz que poderia deter o seu julgamento. Isso é nada mais do que talvez um pode ser. Tudo que ele requer do seu povo pode ser em vão. Não acredito que Deus suplicie sua igreja. Ele não enviará o seu povo numa missão boba. Deus tem sempre propósito. Quando Abraão orou a Deus para que Sodoma, onde seu sobrinho Ló estava vivendo, fosse poupada, o coração do Senhor foi movido para salvar a cidade, mesmo se apenas 10 justos vivessem lá. Abraão orou assim, quando os anjos exterminadores estavam prontos, entrando na cidade. Estou convencido de que o povo de Deus atualmente deve propiciar o Senhor do mesmo jeito. Zacarias nos diz que Deus designou 3 lugares onde o seu povo deve lhe fazer petições, somente em oração. Segundo Zacarias, há 3 lugares onde a oração deve ser feita. Primeiro, na casa de Deus. Segundo, a igreja. E terceiro, no lar, no lugar secreto. O Senhor diz a Zacarias: sobre a casa de Davi derramarei o espírito da graça e de súplica. A terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi, a parte significa a igreja, a família da casa de Levi, a parte significa a família ou lar. As suas mulheres, a parte significa indivíduos. Zacarias 12 e 10, 12 e 13. Quando Zacarias disse isso, Israel estava cercado por inimigos dispostos a destruí-los. Havia grande tremor e temor, mas em meio a isso veio essa maravilhosa palavra de Deus. A palavra foi: Deus está chegando para tratar desses poderes do mal que estão contra vocês. Então comecem a orar ardentemente no santuário. Comecem a orar em seus lares, em suas casas. Orem em seus lugares secretos. O Espírito Santo vem e lhe concederá um espírito de súplica e de graça, capacitando-os para orar com mais fervor. Você está ouvindo a mensagem de Deus?
é para nós nos dias atuais. Ele está dizendo à igreja de todos os tempos, no momento de terror, momento de guerra, onde a paz, você olha e diz, cadê? Ele diz, quero derramar sobre vocês o meu espírito, mas preciso de um povo em atividade forte na oração sobre o qual o derramarei o meu espírito. Primeiro, a oração, irmão, começa na casa de Deus. Todos os profetas do Velho Testamento chamaram o povo de Deus para oração em comum, em conjunto. O próprio Jesus Cristo declara, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mateus capítulo 21, versículo 13. O fato é que a história do mundo foi modelada pelas preces da Igreja de Cristo, pelas orações. Pense no seguinte, o Espírito Santo foi inicialmente dado na casa de Deus, no cenáculo, e lá estavam os discípulos perseverando, unânime, todos em oração. Atos capítulo 1, versículo 14. Lemos também que Pedro foi liberto da prisão por um anjo, enquanto muitas pessoas estavam congregadas e oravam. A oração conjunta estava continuadamente sendo feita pela libertação de Pedro. Claramente, Deus libera muito poder quando o guerreiro ora e também quando a igreja ora assim. O chamando esse tipo de oração não pode ser subestimado. Sabemos que a igreja foi chamada para ganhar vidas, ganhar almas e libertar dos poderes das trevas aqueles que estão aprisionados pelo poder da palavra de Deus. Então vamos praticar a caridade e servir fielmente Jesus Cristo, nosso Senhor, pregar a sua palavra de fé, mas primeiro, antes de tudo, a igreja deve ser um lugar de oração. Esse é o seu chamado, primeiro, pois todos esses outros aspectos da vida da igreja nascem todos reunidos, orando uns pelos outros e orando pela sociedade, pelo mundo. Contudo, a oração em comum é limitada à programação de horários e os tipos de oração aos quais Deus nos chama a orar. Por exemplo, a igreja não é o lugar para choro de nossas preces de quedas e de angústia, quando citamos nossas cobiças e lascívias diante do Senhor, então nos arrependemos dos nossos pecados. Algumas vezes a oração em conjunto pode se tornar uma desculpa para evitar esse tipo de oração privativa quando ocorre um exame do coração. Alguns podem dizer o seguinte, acabei de chegar de uma reunião de oração de 2 horas, eu jejuei com a minha igreja por 3 dias, mas esse não é o único tipo de oração que o Senhor deseja de nós? Vamos falar da oração em nossos lares, pois também devem ser um lugar de oração. Você ora com sua família? Se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem-lhe, é concedida por meu Pai que está no céu. Mateus capítulo 18, versículo 19. Alguns cristãos chamam isso de oração do acordo. Quando se tem acordo, você é profundamente abençoado se tem um irmão ou uma irmã consagrado para orar em companhia dele. Então ore junto da esposa, do seu filho, dos filhos, enfim. Na verdade, os intercessores mais poderosos que conheci vieram 2 ou 3. Se de algum modo Deus me abençoou nessa vida, se me usou para a sua santa glória, sei que é devido à oração de tantos irmãos que oram por mim nas madrugadas e no secreto. Então eu vivo o poder de Deus e oro também em favor dos que oram por mim diariamente. Obrigado, irmãos de fé, por orar por seu evangelista. O lugar onde tipo de oração tem lugar com mais poder é o lar. Você que ora junto todos os dias, eu lhe digo, creio que isso mantém vossa família muito unida. A oração por cada um de seus filhos durante seus anos de crescimento, para que nenhum deles se percam, tem um forte resultado. Eu oro por nossa amizade aqui nas redes sociais, na plataforma, e por relacionamentos em Deus, relacionamento entre irmãos e irmãs. Continue orando para que Deus mande embora aquele namorado ou aquela namorada que em muitos casos são enviados como armadilha para vossos filhos e filhas. Também pedimos por seus futuros companheiros, que sejam homens em retidão, cheio de temor na palavra de Deus. Agora eu quero chamar os avós para orar por seus netos, para que cresçam na santa luz da palavra de Deus. É uma lástima, mas poucas famílias cristãs gastam tempo para orar.
por seus lares. Eu, pessoalmente, estou, pela graça de Deus, no ministério da oração e tenho visto o poder de Deus nos lares onde habita o Senhor. Todos os dias, assim que meu velho pai se converteu, vivíamos este aprendizado da oração. A casa era no alto da montanha e muitos olhavam e viam o poder da oração naquela simples casa. Eu fui batizado com um vento do Espírito Santo aos 10 anos de idade, entre 8, 9 e 10 anos. A vizinhança inteira sabia da hora da oração na nossa casa. Eu recordo com arrepios e lágrimas nos olhos e via claramente o sobrenatural de Deus, as coisas claras acontecendo naquela hora de oração. Com o Espírito de Deus se movendo em nosso meio, tocando nossas almas. Se você não está firme na oração, corra agora para o secreto, ore por sua família. Talvez você tenha um cônjuge que não coopera ou um filho rebelde. Amado, não importa quem escolhe não se envolver, você ainda pode chegar à mesa, abaixar a cabeça e orar pela refeição. Isso servirá como a hora de oração do seu lar e todos os membros da família saberão disso e respeitarão. Em terceiro lugar, irmãos, a oração é aquela que Jesus praticava e recomendava aos seus discípulos, o lugar secreto de oração. A oração em secreto acontece quando estamos a sós, em secreto. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 6. Ultimamente, o Espírito Santo tem me falado sobre esse tipo de oração. E já compartilhei aqui no canal sobre outros tipos de oração. No passado, eu ensinava que devido às exigências da vida, passamos a ter um lugar secreto de oração em qualquer lugar, no carro, no ônibus. Muitas vezes eu orei no meu carro, no intervalo do trabalho. Oramos no intervalo do trabalho até certo ponto, isso é verdade. Mas a palavra em grego para o secreto nesse versículo quer dizer quarto particular, um lugar secreto. Isso era bem claro aos seguidores de Jesus, pois as casas da época tinham cultura de ter um cômodo interno que servia como tipo de despensa. A ordem de Jesus Cristo era para entrar nesse lugar secreto e fechar a porta. É uma ordem individual, não do tipo que possa ocorrer na igreja ou com um parceiro de oração. Jesus estabeleceu o exemplo para isso ao se dirigir a lugares privativos para orar. Várias vezes as Escrituras nos contam que ele mesmo retirou-se à parte para orar. Ninguém era mais ocupado sendo constante na oração e pressionado pelas necessidades do que o cercavam com tão pouco tempo para si próprio. Ainda assim lemos na Sagrada Escritura: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35. E despedia a multidão, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele a sós. Mateus capítulo 14, versículo 23. Veja a ordem dada a Saulo em Atos, quando Cristo tomou esse perseguidor da igreja. Saulo não foi enviado a uma reunião conjunta da igreja, ou para Ananias de imediato. O grande guerreiro de oração, não. Saulo deveria passar 3 dias sozinho, à parte, orando e conhecendo Jesus. Todos nós temos uma desculpa pronta. Quando há por que não oramos em secreto, num lugar especial, a sós, dizemos que não temos um lugar sozinho. Assim, tempo para fazer. Thomas Manton, um piedoso escritor puritano, diz o seguinte sobre esse assunto: dizemos que não temos tempo para orar em secreto. Contudo, temos tempo para tudo, mais tempos para comer, para beber, para os filhos, mas não há tempo para o que sustenta todo o corpo espiritual. Dizemos que não temos um lugar em particular, mas Jesus encontrou um monte, Pedro, um telhado, os profetas, um deserto. Se você ama alguém, encontrará um lugar para ficar a sós com o Senhor. Se você ama o Senhor, ama conversar com Ele, então você encontrará um lugar secreto. Segundo as Escrituras, Deus frequentemente nos aflige. Para nos levar de volta ao lugar de oração.
Davi deixa um testemunho. Antes de ser afligido, assim diz ele, andava errado. Mas agora guarda a tua palavra. Salmos capítulo 119, no versículo 67. Ele está reconhecendo que quando tudo estava calmo e sereno e com poucos problemas, ou seja, uma paz, temos a tendência de esfriarmos na oração. Então ficamos mornos. E eu te convido chegar perto da lareira santa de Deus, aquecer a tua vida espiritual no calor que jamais te deixará sentir frio espiritual. Dizemos que amamos a Deus, mas em nossos bons momentos podemos, na verdade, apostatar, negligenciando a comunhão com o Senhor. Então, às vezes, Deus permite as afiadas flechas da aflição para nos acordar espiritualmente. Acorda, igreja. Muitos piedosos pais da igreja comentaram sobre este assunto. João Calvino diz que nunca oferecemos obediência a Deus enquanto não formos compelidos e fazê-los devido à sua correção. E C.S. Lewis escreve: Deus cochicha em nossos prazeres, mas grita em nossa dor. E é o megafone dele despertando um mundo surdo. A dor remove o véu. Às vezes consideramos a oração como algo muito casual, mas na hora dos problemas nos vemos lutando com o Senhor todos os dias, até asseguramos em nosso espírito que Ele tem tudo sob controle. E realmente tem. Quanto mais queremos ser lembrados desta segurança, mais vemos o nosso lugar de oração. Mas vamos ao nosso lugar de oração. A verdade é que Deus nunca permite a aflição em nossas vidas, exceto como um ato de amor. Vemos isso ilustrado na tribo de Efraim. Em Israel, o povo havia caído em grande aflição, então clamou ao Senhor em agonia, e ele respondeu: bem, ouvi que Efraim se queixava, Jeremias capítulo 31, versículo 18. Como Davi, Efraim, testifica: castigaste-me e fui castigado como um novilho, ainda não domado, converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, o meu Deus. Em outras palavras, Senhor, tu nos castigaste por algum motivo? Éramos como touro jovem, sem aprendizado, cheio de energia, mas tu nos castigaste a fim de nos domar para o teu serviço? Trouxesse o controle à nossa fúria? Veja, Deus tinha grandes planos para Efraim, de frutos e satisfação plena, mas primeiro teriam de ser instruídos e treinados. Assim, Efraim declara: arrependi-me depois que fui instruído. Na verdade, disseram no passado, quando Deus nos tinha na sala de aula, preparando-nos para o seu serviço, precisamos estar no colégio apostólico de Jesus Cristo. Ali aprendemos a aceitar também, não só as bênçãos, mas as correções. Mas às vezes fugimos, gritamos e dizemos: é muito difícil. Claro, éramos teimosos, sempre saindo do jugo que ele colocava. Mas é bom lembrar as palavras santas do Senhor dizendo: aprendam de mim, pois sou manso e o meu jugo é suave. Então Deus pôs sobre nós um jugo, claro, mais apertado, e usou o seu bastão do amor para quebrar a nossa teimosia. Agora nós submetemos ao jugo santo de Deus. Nós também somos como Efraim, touros jovens, egoístas, que não querem o jugo. Evitamos a disciplina do arado, evitamos vivenciar a dor, aceitamos o cajado e a vara, esperamos ter tudo, agora a vitória, a bênção, frutos, meramente, claro, reivindicado as promessas de Deus e as tomamos pelo poder da fé, nos irritamos por sermos treinados no lugar secreto, pela luta com Deus, até que as suas promessas sejam cumpridas em nossas vidas. Aí, quando chega a aflição, achamos, somos o povo escolhido de Deus. Por que isso está acontecendo? Se perguntamos. As perguntas vêm e vão. Eu vou te dizer, o lugar de oração é a nossa sala de aula. E se não tivermos esse tempo a sós com Jesus, se formos liberados da intimidade com Ele, não estaremos preparados quando a inundação chegar, quando o caos se aproximar. O caos vem. Claro, veja, um pai prepara seu filho para a vida que virá adiante. Nem toda aflição em nossa vida é correção de Deus, mas sim ensinamentos. Há outras razões para nossas aflições, que estão muito além de nossa compreensão. Mesmo assim, sabemos que
O seu amor é constante e está sempre agindo em nossas aflições. Deus nos diz, em meio a todo o seu sofrimento: tenho você em minha mente. Você é meu precioso filho, sinto a sua dor também. Certamente terei misericórdia de ti. Mais importante, em nossa pior aflição, ele nos envia o Consolador. E diz a palavra: o Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de todo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. João 14, versículo 26. Como o Senhor traz consolação e paz em nossas aflições? Você se pergunta. Ele nos leva a um lugar secreto, de intimidade com Ele. E lá Jesus nos lembra que o Pai nos toca pessoalmente, porque Ele diz: quando orarem, teu lugar secreto, tranque a porta, ora teu Pai, que vê em secreto, e Ele recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 6, torno a repetir. Alguém contou que um querido amigo, um irmão na fé, ele faz parte do movimento pentecostal na Hungria, morreu tragicamente em um acidente muito estranho. Sua grelha de churrasco pegou fogo, enfim, e o queimou gravemente quando ele estava acendendo. E foi tratado e achou estar bem, mas poucos dias após morreu subitamente devido a coágulos sanguíneos que se formaram. Amigos de todo o mundo estão junto em oração com a viúva em termos, em sustentação. Assim, a real consolação para ela virá somente do alto. Nenhum psicólogo pode ajudá-la em sua dor tão profunda da perda do marido. O Consolador é fiel para encontrá-la no lugar secreto. Eu também li a respeito de um precioso ministro e sua esposa que dirigem um orfanato na América Central. Há poucos anos atrás, acolheram um bebê que estava virtualmente meio morto. Esse precioso menino se tornou o amado pequeno príncipe do orfanato. Então, todos o amavam muito, mas recentemente, num acidente estranho, o câmbio de um carro se deslocou numa van estacionada e o pequeno garoto foi atropelado e veio a óbito. O casal estava, claro, em desespero pela perda e as outras crianças se pranteavam, choravam, porque viram o acidente, também estavam inconsolados e todos choram. É tão terrível a perda, O que pode ser dito a eles para tocar a profunda dor? O pastor local disse, no auge dos seus 50 anos de ministério: pode tocar esse lugar dos meus queridos amigos, mesmo que eu diga 1000 palavras de conforto. Quem tem o real abraço de amor e de conforto é Jesus Cristo. Ele tem um abraço de amor em torno deles, mas a consolação real virá do Pai, que vê toda a dor no secreto. Eu, evangelista Israel, compreendo que não posso alcançar os milhares de cristãos que estão sofrendo agora e os que me ouvem. Algo que todo irmão e toda irmã que esteja sofrendo pode fazer. Leve tudo a Jesus, tranque-se com Ele, ache consolo em sua presença. O Senhor diz: porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Jeremias capítulo 31, versículo 25. Como Deus faz isso? Ele os encontra no lugar secreto, porque Ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmos capítulo 91, versículo 1. Você vê a importância de determinar no coração orar no lugar secreto? Não se trata de legalismo ou uma escravidão, mas trata-se de amor, trata-se da bondade de Deus para conosco. Ele vê o que vem à frente e sabe realmente do que necessitamos, de tremendos recursos, de sermos novamente preenchidos e renovados, fortalecido espiritual. Tudo isso é encontrado no lugar secreto com Ele. Enquanto estamos desfrutando do atual momento, Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo está fielmente cuidando de cada futuro de seus filhos. Podemos achar que não sabemos como orar, mas podemos começar simplesmente louvando o Senhor, as suas maravilhas. O que importa é que você está lá, no quarto, pela fé, pelo amor obediente ao Pai, que verá tudo. Ele irá lhe revelar seu amor em secreto e o recompensará com frutos do seu reino. O Espírito Santo irá orar através de você, interceder e lhe dar a expressão. Eu assisti o filme Quarto de Guerra e a senhorinha do filme ensina uma jovem como ficar a sós com Deus. Fique a sós com Deus, anote as suas petições e louve o seu santo nome pela fé e viva a bênção em orar no secreto. Um pedido a você:
Quando for orar em secreto, ore por seu evangelista Israel. E também estarei eu aqui orando por vós. Até mais, um forte abraço. Este foi mais um sermão aqui no canal. Tchau.